Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos últimos versos da carta. Essa carta que alguns meses atrás nós começamos a expor e agora chegamos ao fim desta série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim a palavra do nosso Deus: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é de vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a de Laodiceia lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e somos necessitados de ouvi-la semanalmente, diariamente. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Precisamos que a Tua palavra mude, Senhor, a nossa realidade e a maneira como nós vivemos. Mas nós não temos o poder de operar isso em nós mesmos. Portanto, Senhor, nós rogamos que o Teu Espírito Santo o faça para a glória de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Abre os nossos olhos para contemplar as verdades aqui ensinadas, Senhor. Concede-nos obedecermos a Tua palavra e concede-nos mudarmos para nos conformarmos àquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor receba a glória, Senhor, hoje e para sempre. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós podemos certamente dizer que para viver nós precisamos de muitas coisas. Nós não viveríamos sem comida, sem bebida, não viveríamos sem oxigênio, sem o qual nós não poderíamos respirar. O Renato Russo, um ímpio, certa vez cantou: preciso de oxigênio, preciso ter amigos. Você reconhece a necessidade vital de ter amigos como o Renato conheceu na canção? Ele colocou em paralelo a necessidade de oxigênio com a necessidade de ter amigos. A amizade é certamente uma necessidade que nem sempre é percebida. E talvez nem mesmo o custo dessa amizade ou da amizade que nós devemos ter é corretamente calculado. No ano passado, meus irmãos, eu fiz a leitura de um livro que me foi extremamente útil. Esse livro se chama Feitos para a Amizade, escrito por um autor chamado Drew Hunter.
Hunter argumenta que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos para a amizade. Isso implica, meus irmãos, que ter amigos é essencial, é vital, bem como respirar e ter oxigênio. Renato Russo, que não conhecia o Evangelho, estava certo. Nós precisamos ter amigos, assim como precisamos de oxigênio. A amizade não é, meus irmãos, levada a sério no mundo. Ela é confundida com as relações superficiais que as pessoas têm no trabalho, escola, clube ou em qualquer lugar que algumas pessoas estejam juntos. Estar cercado de pessoas não significa ter amigos. Entretanto, nós precisamos sempre ser lembrados de que o Evangelho combina com a amizade e, mais do que combinar, o Evangelho requer amizade. Cristo é o nosso amigo, Ele nos reconciliou com Deus, em Cristo nós fomos feitos amigos de Deus e também amigos uns dos outros. Cristo, que é o Senhor da igreja, nos colocou em uma comunidade de amigos para que nós estejamos, meus irmãos, unidos. A unidade do Evangelho não é uma unidade superficial, mas ela é profunda. Por isso, se você não tem vínculos de amizade profunda na igreja, você não tem meramente um problema relacional, você tem um problema no Evangelho. Repito, se você não tem amizades profundas no ambiente da igreja, então você não tem meramente um problema relacional, de relação, você tem um problema com a leitura que você faz do Evangelho. Os textos, os versos que nós acabamos de ler, são as palavras finais do apóstolo Paulo aos Colossenses. São a saudação de Paulo e dos seus companheiros, aqueles que trabalham com Paulo. São os amigos de Paulo no Evangelho que saúdam a igreja de Colossos junto a Paulo, que é o escritor da carta. O Evangelho, irmãos, é uma obra divina realizada pelo Deus Trino, na qual Deus reúne um povo para trabalhar nele. E Ele não reúne um povo para que eles sejam indivíduos atuando sozinhos. Ele reúne um povo para que esse povo trabalhe unido, como amigos, desfrutando da própria amizade e labutando pelo avanço do Evangelho. A cooperação entre Paulo e os seus amigos no Evangelho mostra que essa relação não era nada uma relação superficial. A relação entre Paulo e seus amigos se mostra muito profunda. Era uma relação de amigos no Evangelho. Nenhum deles estava sozinho nos seus próprios sofrimentos pessoais e nenhum deles operava sozinho no avanço do Evangelho. Mas e quanto a nós, irmãos? E quanto a nós? Nós temos amigos no Evangelho? Nós estamos vivendo as nossas vidas sozinhas e particulares? Ou estamos trabalhando no Evangelho unido com pessoas e abrindo as portas da nossa casa e da nossa intimidade para que as nossas relações sejam profundas? Eu acredito que esse texto do apóstolo Paulo apresenta, sem dúvida, alguns ensinos sobre a amizade no Evangelho. Se Paulo, o grande apóstolo dos gentios, quem mais escreveu cartas no Novo Testamento, precisava do apoio dos seus amigos e vivia com os seus amigos, o que se dirá de nós, irmãos? Além disso, nós também não podemos esquecer que o próprio Jesus teve amigos chegados. Embora esses poucos versos que nós acabamos de ler não esgotem o assunto da amizade, que é um assunto muito rico, eu acredito que nós podemos aprender algumas coisas muito importantes sobre amizades no Evangelho. São 3 lições que nós vamos ver. Fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe a exposição do texto e o sentido que esse texto aponta para a profundidade das nossas amizades. A primeira lição que nós aprendemos nos versos 7 a 9 é que em Cristo nossas amizades são suficientemente profundas para compartilhar a situação uns dos outros. Vou repetir. Em Cristo, nossas amizades são suficientemente profundas para compartilharmos a situação
uns dos outros. O verso 7, meus irmãos, nos informa que Paulo enviou um homem chamado Tíquico, para informar os irmãos de Colossos sobre a sua situação. Tíquico era um gentio, um cristão na Ásia, ele é mencionado lá em Atos capítulo 20, e parece ter acompanhado Paulo por muito tempo. Ele também foi o portador da carta de Paulo aos Efésios. Se você olhar em Efésios 6, verso 21, você verá que Tíquico também é aquele que leva a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Paulo descreve esse indivíduo, esse homem que é o seu amigo, como um irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Essa linguagem para adjetivar, para qualificar este que está enviando a carta aos irmãos de Colossos, irmãos, mostra sem dúvida a profundidade da amizade que havia entre Tíquico e Paulo. Pense, por exemplo, se você pudesse escolher alguém para dar informações muito pessoais a seu respeito, você escolheria alguém com quem você já comeu 1 quilo de sal. Não sei se todos vocês conhecem essa frase, comer 1 quilo de sal, mas antigamente se usava essa expressão para dizer que se você quer conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com essa pessoa. E demora, irmãos, para comer 1 quilo de sal. Nós usamos sal para tempero, bem de pouquinho. Para você comer 1 quilo de sal significa fazer muitas refeições com essa pessoa. Muitas e muitas refeições para comer 1 quilo de sal. E Tíquico era esse tipo de pessoa que tinha andado com Paulo e tinha desenvolvido um relacionamento profundo com ele. Tíquico não era apenas alguém que Paulo tinha como companheiro por bastante tempo, mas de acordo com aquilo que Paulo fala dele, era alguém que Paulo amava e de quem Paulo se sentia amado. De outra maneira, ele não teria escolhido o próprio Tíquico para ser o portador das informações acerca de Paulo. Pense você se escolheria alguém que você não amasse para dar informações muito pessoais a seu respeito para outras pessoas. Mas Paulo envia esse homem chamado Tíquico. Irmãos, como portador da carta, alguém que está levando a carta, Tíquico não era só alguém que ia trazer informações sobre Paulo. Ele era alguém capaz de elucidar o povo sobre o texto da carta de Paulo aos Colossenses. Tíquico era alguém que poderia explicar aquilo que Paulo queria dizer. Ele estava levando a carta. E ele era amigo íntimo de Paulo. Preste atenção. Tíquico era alguém que poderia corrigir as interpretações erradas da carta para os próprios colossenses. Deixe-me ilustrar para você. Supomos que você esteja em uma roda com 3 irmãos. Um é um amigo muito chegado e outro é alguém que está chegando na igreja. E aí você está fazendo um comentário sobre determinado assunto. E então, uma das pessoas que está com você diz assim, não, mas você quis dizer isso ou aquilo, e aí o seu amigo do lado de você, que te conhece profundamente, é capaz de intervir e dizer assim, não foi isso que ele quis dizer, ele quis dizer isso e isso. Sabe aquela pessoa que te conhece tão bem, tão profundamente, que é capaz de entender aquilo que você está querendo dizer, mesmo quando você não é claro? Sabe? Tíquico era esse tipo de homem para Paulo. Alguém que poderia tornar Paulo mais claro, porque ele estava tão ligado a Paulo, que era capaz de explicar as ideias de Paulo. Você tem uma amizade tão profunda assim com alguém? Você tem? Não vale dizer que você tem essa amizade com a sua esposa ou com o seu esposo. Você tem essa amizade tão profunda assim com alguém? Alguém que sabe o que você pensa e sente, mesmo quando você não verbaliza tudo? Paulo tinha. Paulo precisava. E você precisa? Vamos seguir, irmãos. No verso 9, Paulo diz que estava enviando junto com Tíquico um outro irmão, o Onésimo. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com os eventos históricos do Novo Testamento, Onésimo era um escravo de um homem chamado Filemão, que era um dos membros da igreja de Colossos. Onésimo havia fugido de Filemão e Paulo teria recebido ele lá, pregado o evangelho para ele e provavelmente ele teria se convertido lá. O texto diz que Onésimo é um dentre eles.
Isso indica que ele era da cidade de Colossos, não necessariamente da igreja. E ele era da cidade porque ele era escravo de Filemão, que era um membro da igreja. Então, o próprio Paulo envia junto com a carta o Onésimo, mas ele diz que o Onésimo é um irmão, ele nem menciona que Onésimo é o escravo de Filemão. Mas sabe de uma coisa? Junto com a carta de Colossenses está indo a carta de Filemão, que Tíquico entregará também. E nessa carta Paulo fala da situação de Onésimo. Então, se você não conhece a história de Onésimo direito, basta você ler a carta de Filemão, que só tem um capítulo. Preste atenção, irmãos, no nível de amizade que Paulo desenvolveu com Onésimo, que era um escravo fugitivo e alguém que se converteu depois. O apóstolo Paulo é tão amigo de Onésimo que ele é capaz de assumir os prejuízos que Onésimo causou a Filemão. Como escravo, Onésimo, por ter fugido, certamente causou prejuízos econômicos em Filemão. E aí, Paulo assume este amigo que se converteu e escreve a Filemão, lá nos versos 17 e 18, de Filemão: se, portanto, me consideras companheiro, ele está dizendo a Filemão, recebe-o, ele está dizendo de Onésimo, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo isso na minha conta. Você é um amigo assim? Você é capaz de assumir os erros do teu amigo e bancar? Não só financeiramente. Você é capaz de ajudar pessoas que escorregaram feio e de colocar o nome dela na lista dos seus amigos? É isso que Paulo faz. Irmãos, esses versos de 7 a 9, eles nos mostram duas coisas sobre Paulo e seus amigos. Em primeiro lugar, Paulo tem amigos tão íntimos que pode compartilhar o que está acontecendo com ele e esclarecer suas próprias ideias. Paulo tem amigos íntimos que podem fazer isso por ele. Em segundo lugar, nós vemos que Paulo não apenas quer compartilhar informações acerca da sua situação, mas ele mesmo é um amigo leal que se torna capaz de assumir os ônus das consequências dos erros do seu amigo Onésimo. Irmãos, esse é o tipo de amigo no Evangelho que nós devemos ser e que nós devemos querer ter. E sabe de uma coisa? Em Cristo, nós já temos à disposição esse tipo de amizade que Paulo tinha com Tíquico e Onésimo. Mas alguns de nós não cultivam esse tipo de amizade. De acordo com Drew Hunter, o autor do livro que eu citei no começo do sermão, amizades não são algo que simplesmente acontecem. Nós somos influenciados a pensar que amizades são acidentais, irmãos. Você vai estudar na mesma escola e faz uma amizade lá. Você nasceu na mesma igreja e está lá e fez uma amizade lá. Amizades não são acidentais e também não é verdade que amizades não devam ser cultivadas, devam ser nutridas, devam ser profundamente estimuladas. Especialmente amizades profundas assim precisam de esforço, de intencionalidade. Às vezes, as pessoas da igreja ficam alguns domingos sem vir e ninguém sabe o que está acontecendo com essa pessoa. Irmãos, isso não é recado para ninguém. E vocês não precisam compartilhar tudo com o pastor, com os oficiais. A questão é que se ninguém da igreja sabe do que está acontecendo com você, alguém que possa dar informação na igreja a seu respeito, tem alguma coisa errada com as suas amizades. Entende? Ninguém sabe aonde você está. Que tipo de amizade é essa? Naqueles dias, irmãos, do apóstolo Paulo, para você levar a informação de uma outra pessoa, custava dinheiro, custava muito tempo. Tíquico estava em Roma, ele demoraria talvez meses para chegar até Colossos com a carta, e para dar informações acerca do aprisionamento de Paulo. Hoje em dia basta uma mensagem no WhatsApp. Isso demonstra, irmãos, o estado da nossa relação na igreja, porque se a gente não consegue usar nem esses instrumentos que facilitam a comunicação para avisar para algum amigo querido aquilo que está acontecendo com a gente, isso mostra que a coisa está feia. A gente vem aqui, cumprimenta as pessoas e vai embora,
mas não estabelece relação profundas. A gente não sabe nada, às vezes, das pessoas que congregam com a gente. Tem alguma coisa errada, irmãos. Preste atenção, o apóstolo Paulo está enviando alguém a muitos quilômetros de distância para dar informações acerca da situação dele. E você, que pode fazer isso em menos de 1 minuto pelo WhatsApp, não faz porque não se sente obrigado a fazer e nem acha que nenhuma pessoa está interessada na sua ausência. Se ninguém está interessado na sua ausência na igreja, e se você também não está nem preocupado com isso, então tem erro em tudo quanto é lugar, irmãos. A gente não entendeu o Evangelho. O Evangelho é um lugar de amigos. E amigos que têm uma amizade profunda, não amizades superficiais. Esse tipo de amizade tem lá fora. Além disso, você é o tipo de amigo que é capaz de assumir a responsabilidade dos erros dos seus próprios amigos e ajudá-los a resolver os problemas do mesmo modo que Paulo fez com Onésimo? Ou você é daquele, cara, você se envolveu nessa, se vira. Sabe, às vezes, irmãos, alguém faz alguma coisa, uma presepada. A pessoa errou mesmo. Está bagunçado. Mas ela quer consertar. Às vezes a pessoa quer consertar. Só que não dá para consertar certas coisas sozinho. E dá trabalho para quem quer ajudar. Você está disposto a fazer isso? Irmãos, Paulo assumiu o ônus por Onésimo. Ele disse a Filemão, Filemão, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. O Filemão está errado. E sabe de uma coisa? O Paulo está dizendo para ele, ele é seu escravo, mas recebe ele não como escravo, recebe ele como irmão, se fosse eu mesmo. Você consegue entender, quer dizer, assim, para uma pessoa querida, sobre alguém que passou a perna nela, e você diz assim, recebe como se fosse eu. Irmãos, essa amizade tem tudo a ver com o Evangelho, porque esse tipo de amizade é vista naquilo que Cristo faz. Se você não tem amizades assim, profundas, e nem está buscando isso, então você não tem apenas um problema relacional, você tem um problema com o Evangelho. Tome cuidado com isso. Essa foi a primeira lição que nós aprendemos, que em Cristo nossas amizades são suficientemente profundas para compartilharmos as situações uns dos outros. A segunda, agora nos versos 10 a 14, é que em Cristo nossas amizades são suficientemente profundas para cooperarmos com o crescimento uns dos outros. Nos versos 10 a 14, vários dos amigos de Paulo vão aparecer para saudar a igreja de Colossos agora. Esses homens, irmãos, eles são companheiros de Paulo, que estão com Paulo e estão agora saudando a igreja de Colossos. Paulo começa com a menção de um homem chamado Aristarco, a quem Paulo se refere como prisioneiro comigo. De acordo com Atos 19, 29, Aristarco era um judeu da cidade de Tessalônica e foi um dos que sofreu na pregação de Paulo aos Efésios. Ele foi levado pela multidão e arrastado lá em Efésios por causa da pregação de Paulo. Aristarco é alguém que estava servindo junto com Paulo e Paulo diz que ele está preso comigo. Provavelmente, Aristarco não foi alguém que foi preso também. Ele estava junto com Paulo, servindo a Paulo. Irmãos, o que leva um homem a seguir o seu amigo na prisão para cooperar com ele? Irmãos, entendem isso. O Aristarco devia ter família, devia ter amigos, devia estar na cidade dele. E ele vai acompanhar Paulo em Roma, na prisão, por causa da profundidade da amizade deles e do serviço que juntos prestam ao Evangelho. Por que um homem faria isso? Se não para cooperar com o crescimento da igreja de Jesus Cristo, se não valorizando o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o qual o apóstolo Paulo foi feito apóstolo e ministro. Preste atenção, irmãos, na profundidade da amizade desses homens, que estão servindo juntos, nas linhas de frente pelo Evangelho de Jesus. Em seguida, Paulo menciona uma outra pessoa, Marcos, o primo de Barnabé, que é o escritor do Evangelho de Marcos. Ele também está lá com Paulo em Roma, saudando a igreja.
O texto então diz que esse Marcos provavelmente vai até a igreja de Colossos e eles devem receber, devem acolher o Marcos. Vocês lembram desse Marcos? Esse Marcos aqui, chamado também de João Marcos, foi o motivo da separação entre Paulo e Barnabé. O Barnabé era primo dele, o Marcos tinha abandonado a viagem missionária, a primeira viagem missionária junto com eles, e aí depois o Barnabé queria levar, e Marcos falou, não, você não vai levar alguém que desertou da gente. E aí eles se separaram, Paulo foi com Silas e Barnabé seguiu sozinho. Mas isso aqui foi escrito depois desse evento. Então, mostra que Paulo e Barnabé, bem como Paulo e Marcos, foram reconciliados, irmãos. Amigos que foram reconciliados e que agora estão juntos em uma situação difícil, cooperando um com o outro. Preste atenção, irmãos, amigos no Evangelho, ser amigo no Evangelho não significa que nós estamos isentos de rompimentos, desavenças, discordâncias profundas. Mas sabe uma coisa que é verdade? Amigos do Evangelho sempre estão dispostos a promover a reconciliação para a glória de Cristo Jesus, pelo avanço do Evangelho. É isso que Marcos e Paulo fizeram, e é por isso que Marcos é nomeado aqui. E todo mundo sabe da situação entre eles. Basta você ler o texto de Atos e você verá como eles tiveram um desencontro, uma desavença. No verso 11, Paulo menciona um outro nome, um homem chamado Jesus, que obviamente não é o Senhor Jesus, tá, irmãos? Ele é conhecido como Justo. Justo aqui é um nome que substitui o nome hebraico Jesus, tá? Não é justo de ser justo, tá? É justo de nome mesmo. Assim como Paulo substitui Saulo, não são dois nomes. Era muito comum que nesse período os nomes hebraicos fossem substituídos por nomes que soavam igual. Saulo, Paulo, Jesus, Justo. O texto hebraico Yeshua e o texto grego para justo Iustus, Yeshua e Iustus tem proximidade, por isso que havia essa troca de nome. Paulo diz que esses homens, Aristarco, Marcos e Justo, que eram judeus, eram os únicos da circuncisão que estavam com Paulo. Isso indica que do povo de Paulo, dos judeus, os únicos que trabalhavam com Paulo eram esses três homens. E Paulo diz algo interessante sobre esses três homens que eram três judeus. Eles têm sido o meu lenitivo. Isso quer dizer, eles têm sido o meu conforto. Imagine a situação de Paulo, irmãos. Paulo é um judeu. Por causa do evangelho, ele é provavelmente abandonado por sua família. Ele é abandonado pelos mestres que tinham ensinado a Bíblia do Antigo Testamento para ele. É isso que acontecia com Paulo. Pense, você é desprezado e abandonado pelo seu próprio povo, pela sua própria família. Então, Deus providenciou para Paulo um remanescente judaico que o acompanharia e lhe serviria de encorajamento. Paulo poderia certamente desanimar, irmãos, porque ele era um homem, mas Deus colocou alguns amigos do seu lado para servirem de encorajamento. Ele diz, eles se tornaram o meu lenitivo, eles se tornaram o meu encorajamento. Pense bem, irmãos, você poderia dizer que alguns dos irmãos que estão aqui do seu lado se tornaram o seu lenitivo? Você poderia dizer para alguém assim, poxa, meu irmão, você é um encorajamento para mim. Eu louvo a Deus por a gente estar junto. É isso que Paulo está dizendo. Quando você está triste, irritado, desanimado, se sente desencorajado, você tem alguns irmãos aqui na igreja que podem te encorajar, eles são capazes de te animar. Esse é o tipo de amizade que o Evangelho nos concede, meus irmãos. Se você não tem esse tipo de amizade, então, de novo, não se trata de um problema meramente relacional. Trata-se de um problema com o Evangelho. A gente precisa tomar cuidado com isso. Os seus irmãos aqui são um encorajamento para vocês? Você pode dizer isso para alguém aqui? Quando eu caminho do seu lado, meu irmão, eu sou encorajado. É isso que Paulo está dizendo sobre esses três homens. Três homens de origem judaica. Agora, ele passa a falar de outros três de origem gentílica.
Nos versos 12 e 13, o apóstolo então menciona a saudação de Epáfras, que é alguém conhecido da igreja, é o pastor da igreja em Colossos, o plantador da igreja. Epáfras, que era de Colossos, é um servo de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo não usa essa expressão, servo, escravo de Cristo Jesus, para se referir a muita gente. Ele se refere a si mesmo desse jeito. Mas ele conhece tão profundamente Epáfras que ele pode dar testemunho de que ele é um servo de Jesus Cristo. E ele ainda diz, preste atenção no texto, se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda boa obra de Deus, toda vontade de Deus. E dele, o apóstolo dá testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras é um homem que trabalha para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo, trabalha para o crescimento das igrejas. Esse é um tipo de amigo no Evangelho. Você é esse tipo de amigo? Você é o tipo de amigo que batalha em oração pela igreja? Pelas pessoas que você diz amar? Irmãos, pensem bem. Por quantas pessoas da igreja você nomeia em oração? Talvez você esteja pensando assim, nossa, realmente eu não faço isso. Isso é um sinal de alerta que a gente está secularizado, irmãos. A gente já nem ora muito mais. Meus irmãos, esse é o tipo de amigo que o Evangelho produz. Alguém que nomeia as pessoas da igreja. Alguém que ora pelo avanço da igreja. E olha só, ele estava envolvido em orar por esses irmãos de maneira tão profunda que o próprio Paulo constata como ele clama a Deus por essas 3 igrejas. Colossos, Laodiceia e Hierápolis. A palavra que Paulo usa para se referir à preocupação de Epáfras, meus irmãos, é bastante específica. Ela é usada só aqui em Colossenses e 3 vezes em Apocalipse. É uma palavra que fala do desgaste. Epáfras é alguém que é amigo da igreja, é amigo de Paulo, que está se desgastando para servir o povo de Deus. Ele se desgasta em oração, ele se consome no serviço a outros. Ele está cooperando com o crescimento de outros. E você? Como que você é? Você é um amigo que tem se desgastado para servir o povo de Deus? Ou você tem apenas consumido do serviço e dos dons deles? Como que você é? Esses textos que parecem, irmãos, não terem muito conteúdo, eles nos fazem pensar nessas coisas. Que tipo de amigo nós somos? Um amigo que se desgasta por aqueles a quem dizemos amar? Ou não? Vamos seguir, vamos aprender um pouco mais. No verso 15 nós temos a saudação de mais 2 homens. Lucas, chamado de um médico amado, que é o escritor do Evangelho, e Demas, de quem pouco é dito. É provável que Lucas, irmãos, tenha sido o amigo mais íntimo do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele é quem mais escreveu no Novo Testamento sobre Paulo. Lucas é o escritor de Lucas e de Atos. Ele narra as viagens de Paulo. E se nós lermos a última carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, nós veremos que enquanto Paulo está na prisão, prestes a ser decapitado, ele diz, apenas Lucas está comigo. Lucas é um amigo que não abandonou Paulo, ele permaneceu com Paulo até o final da vida. Mas curiosamente, no mesmo contexto em que isso é dito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18, em que Lucas é mencionado como o único que permaneceu, o Demas, que é aqui mencionado com ele em Colossenses, também aparece. Mas sabe o que diz lá em 2 Timóteo 4,10? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O Demas que é mencionado aqui aos Colossenses é aquele que abandonou Paulo porque amou o presente século. Irmãos, aqui em Colossenses nós vemos a menção de um amigo que jamais abandonou a Paulo, Lucas, e outro que o abandonou, Demas. Um reflete a deficiência de nós mesmos e de nossos amigos humanos, e o outro reflete a amizade de Jesus Cristo,
que jamais abandona os seus próprios amigos. Eu não acho, meus irmãos, que nós devemos olhar para Paulo e para os seus amigos e ficarmos contemplando a fidelidade deles, ou no caso aqui, o desvio de Demas. Nós precisamos enxergar além. Nós precisamos ver o Evangelho por meio dessas amizades. Nós precisamos ver Cristo nessas amizades. Lucas foi um amigo forjado pelo Evangelho, assim como Epáfras, Aristarco, Marcos e Justo, que cooperavam pelo crescimento dos irmãos, que trabalhavam com afinco e não abandonavam seus parceiros de missão. Eles aprenderam isso com quem? Com Cristo. Eles aprenderam com Cristo. Não com outra pessoa. Irmãos, nós não temos que buscar amigos que reflitam a amizade do Senhor Jesus Cristo apenas. De novo, nós não temos que buscar amigos para nós que reflitam a amizade de Jesus Cristo apenas. É muito fácil se eu disser assim para você: olha, procure um amigo que seja como Jesus. Isso é bom. E Deus nos dá, irmãos. Mas tem uma outra coisa aqui para a gente. Seja um amigo como Jesus. É isso que esses homens tentaram fazer. Ser amigos como Jesus. Você precisa ser amigo como Jesus. Até na igreja, amigos vão nos frustrar. É por isso que Demas está registrado aqui para nos mostrar isso, irmãos. Há amigos que vão nos abandonar. Isso pode acontecer. Mas sabe de uma coisa? Há amigos que vão lutar por nós. Há amigos que vão pagar o preço por nós. Nós temos que desenvolver relacionamentos profundos e trabalharmos juntos no Evangelho para refletirmos a glória de Cristo Jesus, a amizade de Cristo Jesus. Nós precisamos fazer isso urgente, irmãos. Ou senão nós estaremos cedendo ao espírito do individualismo da nossa época. Nós somos influenciados pela cultura, quer você aceite ou não. E nós precisamos resistir a isso. Nós não podemos nos tornar refém das amizades superficiais que acontecem no mundo. Nós não podemos, irmãos, nos tornar reféns das amizades que não passam de superficialidade, igual há no mundo. Nós precisamos desenvolver amizades profundas, amizades de pessoas que não vão nos abandonar, e nós precisamos ser amigos que não abandonam os nossos amigos. Nós precisamos cooperar para o crescimento uns dos outros, e amigos no Evangelho fazem isso. Nós aprendemos 2 lições até agora, queridos. Em Cristo, nossas amizades são suficientemente profundas para compartilharmos a situação uns dos outros. Isso está lá nos versos 7 a 9. E a segunda, cooperarmos com o crescimento uns dos outros. A terceira lição agora, nos versos finais de 15 a 18, em Cristo nossas amizades são suficientemente profundas para coparticiparmos da graça de Deus dispensada à igreja. Nesses versos 15 a 18, Paulo estimula a amizade em termos de coparticipação que deve existir entre os irmãos. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que deve haver uma interação de igreja com igreja, mas também de crente com crente. Uma interação que faz um ao outro coparticipante da graça que você recebeu. Nós vamos explicar isso melhor. Note que no verso 15, Paulo então dá uma ordem, agora é diferente, ele não vai saudar a igreja. Ele disse que a igreja de Colossos deve saudar a igreja de Laodiceia, que é a igreja que se reunia na casa de uma mulher chamada Ninfa. Ninfa aqui, ela é mencionada pelo nome certamente porque ela é alguém importante em algum sentido. Em qual sentido? O sentido de receber a igreja na casa dela. Ninfa, irmãos, esta mulher é uma amiga do Evangelho que oferecia a sua própria casa, o ambiente íntimo dela, para que a igreja se reunisse. Qual que é o nível de amizade que nós temos com a igreja? Vamos pensar no que Ninfa fez, irmãos. Nós não precisamos da casa de ninguém para se reunir. Hoje, não precisamos. Mas as pessoas da igreja frequentam a sua casa?
Porque a sua casa é o lugar mais íntimo que existe. As pessoas da igreja estão lá na sua casa. Eu não estou dizendo para elas estarem todo dia lá, tá, irmãos? Não é isso não, certo? A Escritura também, ela nos ajuda a ter semancol. Né? O texto de Provérbios diz, tira o pé da casa do teu irmão para que ele não se enfade de ti. Entende? Então, não significa que a pessoa tem que viver lá na sua casa. Mas a sua casa precisa ser frequentada pelos seus amigos. E quem são os seus amigos? Mas agora vamos pensar em uma outra realidade. Vamos pensar que esse templo fosse tomado da gente por um estado ou uma calamidade derrubasse e a gente precisasse de algum lugar. Você seria capaz de ceder a sua própria casa para que a igreja se reunisse lá e não deixasse de se reunir? Você faria isso? Essa mulher fez porque ela é uma amiga do Evangelho. Os estudiosos pensam que Ninfa era uma mulher viúva e rica, o que nós não temos como provar, mas isso pode induzir as pessoas a pensar assim, mas é claro que ela recebia a igreja lá, ela tinha uma casona e ela era viúva, então ela recebia as pessoas lá. Não, irmãos, eu não acho que a Ninfa recebia a igreja na casa dela porque ela era viúva e rica, eu acho que ela recebia a igreja na casa dela porque ela era uma amiga do Evangelho. É por isso. Então, se você é um amigo do Evangelho, um amigo no Evangelho, então a sua casa precisa ser frequentada pela igreja, pelos seus amigos. Isso também não significa que na próxima semana você tem que chamar a igreja inteira para ir lá na sua casa. Porque isso não estimula e não torna capaz a gente estabelecer laços, irmãos. Chame uma família para ir jantar na sua casa. Uma pessoa para ir tomar um café na sua casa. Um casal. É isso. Estabeleça relações íntimas. E se a gente perder o tempo um dia, abra as portas da sua casa para a gente cultuar lá. No verso 16, o apóstolo faz menção à carta que ele enviou aos Colossenses. Ele diz que essa carta deve ser lida em Laodiceia e que também havia uma epístola que estava sendo enviada para Laodiceia que devia ser lida em Colossos. Em outras palavras, eles deveriam trocar as cartas para que essas cartas fossem lidas. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está estimulando a interação entre essas duas igrejas locais, Colossos e Laodiceia, que eram relativamente perto, 19 quilômetros. Lembre, entretanto, que naquela época você não ia de carro, tá? Então, o transporte era mais difícil, mas era relativamente perto. Provavelmente, o Tíquico, que é quem está mencionado aqui na primeira parte, é quem está levando a carta para Laodiceia também. Veja, irmãos, o tipo de amizade que Paulo quer promover entre as igrejas, agora ele quer promover a amizade entre as igrejas. Não é uma amizade bairrista, sabe? Que nem a gente está aqui, estamos aqui, igreja de Arthur Nogueira, Cosmópolis e Reverendo Pedro, que se virem por lá. Não é isso não. Irmãos, nós estamos aqui a 7 quilômetros de Cosmópolis. Nós podemos promover interação. E o que Paulo está dizendo? Vocês foram objetos da graça de Deus quando eu entreguei a palavra a vocês. Compartilhem isso uns com os outros. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos ter espírito servil no Evangelho e não um espírito egocêntrico. Nós estamos aqui na nossa igreja e o resto que se vira. Não, nós damos força para eles e eles dão força para a gente. Nós cooperamos lá e eles cooperam aqui, de acordo com as necessidades que nós temos. Mas essa interação entre igrejas amigas é o que Paulo espera. E essa interação, irmãos, entre igrejas amigas é um símbolo de que a graça de Cristo ela não é restrita a uma igreja local. Nem mesmo... E não pense nisso, a uma igreja presbiteriana. Irmãos, a graça de Deus não está só na igreja presbiteriana do Brasil, tá bom? Eu sei que vocês sabem disso, mas é importante ter certeza. Tá? Nós lemos livros, textos de irmãos teólogos batistas. Nós desfrutamos dos dons que Deus deu a eles. Porque o que importa é Cristo, irmãos. O que importa é Cristo. Mas eu também não posso ignorar que hoje as relações entre as igrejas, ela parece mais complicada do que era naquela época, em virtude da vastidão de propostas doutrinárias que existem, irmãos.
Mas o problema maior não são nem as propostas doutrinárias, porque você tem dificuldade em interagir com outras igrejas, mesmo sendo essas igrejas que dizem professar a mesma doutrina. O problema, irmãos, é que nós, humanos, pecadores, temos a habilidade de comprometer a unidade da igreja. Nós temos essa habilidade. Com certeza a unidade não deve ser buscada a todo custo, abandonando os valores doutrinários. O problema, irmãos, é que há falta de cooperação mútua até entre essas igrejas que dizem professar a mesma doutrina. E a gente precisa se perguntar, para cumprir isso aqui que Paulo está dizendo, como que a gente pode corrigir isso? E a gente precisa corrigir. E eu acho que a gente precisa começar aqui dentro primeiro. Então, primeiro a gente começa na igreja local para a gente corrigir os problemas com as outras igrejas. Nós precisamos aprender a fazer coparticipante da graça que nós recebemos dos nossos próprios irmãos e participar da graça que eles receberam. Como que a gente pode fazer isso, meus irmãos? Sabe quando você passou por uma situação difícil, que você orou e Deus atendeu a sua oração, que você buscou o ensinamento de algo na Escritura Sagrada e Deus te ajudou, que você teve acesso a um livro e Deus ajudou você a entender determinada coisa? Compartilha isso com seus irmãos. Compartilhe o que Deus está fazendo na sua vida. Aprenda a ouvir o que Deus está fazendo na vida do outro. Sabe por quê, irmãos? Vocês, e individualmente, agora falarei no singular, você não é a última bolachinha do pacote. Deus está trabalhando na sua vida, mas na do coleguinha também. Cresça, faça participante da graça que você tem recebido do seu irmão e participe da graça que ele tem recebido. Mas sabe de uma outra coisa que ajuda, irmãos? É a gente ser humilde e pedir ajuda às pessoas mais experientes do que a gente. O que tem hoje é uma quantidade de crente maturo achando que é maduro. Tem muito. E as pessoas são incapazes de se submeter humildemente a outras pedindo ajudas. E a humildade é um negócio fenomenal que produz amizade real. Você quer ser amigo de alguém? Começa pedindo ajuda nas áreas que você tem dificuldade. Mas a gente é orgulhoso demais. Sabe por quê? Porque nós somos maus amigos. Se nós fôssemos bons amigos, a gente seria capaz de... Meu irmão, meu amigo, eu preciso da ajuda. A gente não tem vergonha de pedir ajuda para amigo. A gente não pode ser sem vergonha de explorar a ajuda dos amigos. Mas a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda para amigo. Sabe por quê? Porque a amizade, preste bem atenção nisso, meus irmãos. A amizade é uma troca de graças doadas. Nenhum de nós é doador da graça, mas todos nós podemos ser instrumentos da graça. E a amizade é um ambiente propício para isso. Eu vou repetir. Nenhum de nós é doador da graça. A graça não está em nós. Mas nós podemos ser instrumentos da graça. A amizade nos faz instrumentos da graça. Por isso que a amizade e o evangelho combinam. Não podemos nos esquecer. No verso 17, irmãos, Paulo diz que a igreja deve dizer a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Olha aí o que o texto está dizendo. Quem que é esse Arquipo? Arquipo é alguém que é mencionado só aqui e na carta de Paulo a Filemão. Você vai ter que ler em casa a carta de Paulo a Filemão. Isso indica que o Arquipo era alguém da região, porque ele não é mencionado em outros lugares. Talvez o Arquipo, aqui citado como alguém que atua no ministério, fosse um pastor, um diácono, um presbítero, nós não temos como saber, o texto não é específico. Contudo, irmãos, a descrição de Paulo é que Arquipo deve ser exortado para cumprir o ministério. Isso é indicativo suficiente para que a gente conclua que ele era um líder na igreja. Ele era um líder. A carta está sendo lida para a igreja. E Paulo está dizendo assim: igreja, digam para Arquipo cumprir o ministério dele. A gente não sabe se o Arquipo estava passando por alguma dificuldade, se ele estava desanimado, ou se Paulo está dando esse encorajamento para que ele continue firme, nós não sabemos. Seja como for, irmãos, isso nos ensina que a gente precisa aprender a encorajar os nossos oficiais. Nós precisamos ser capazes, a igreja precisa ser capaz de encorajar os oficiais dela.
Às vezes, os membros da igreja não têm noção do tipo de trabalho que os oficiais fazem, irmãos. Não tem, tá? Porque, às vezes, não são informadas. Hoje, nós temos aqui um diácono. Só um diácono. A maioria de vocês, talvez, não sabem que o David passa aqui na igreja, irmãos, fora dos dias de atividade, às vezes na semana mais de uma vez. Vocês não sabem. Vocês não sabem que é ele que faz as compras, às vezes, todas as vezes, dos descartáveis que a gente bebe água. É ele que faz recolhimento de dízimo e oferta. É ele que manda para o tesoureiro da aliança as contas daqui, o que a gente gastou, o que a gente não gastou, o que foi de entrada. Tudo isso leva tempo, irmãos. O David tem um monte de outras responsabilidades que às vezes as pessoas não veem. E certamente seria mais confortável para ele se ele não fizesse nada disso e cuidasse só da sua casa. E aí eu pergunto, quantas vezes você já encorajou o David? Quantas vezes você já orou pelo seu diácono? Irmãos, ele é diácono da igreja, a igreja que elegeu ele. Quantas vezes vocês já oraram por ele? Quem de vocês já perguntou se você poderia ajudá-lo? Você encorajou ele ao ministério? David, continua firme. Nós sabemos que você está trabalhando. Deus seja louvado pela sua vida. Para que ninguém pense errado, irmãos, eu não estou aqui querendo exaltar o David, tá? Não estou querendo exaltar o David como diácono, não. O David é um servo do Senhor e isso é um privilégio dele. E ele é cobrado de fazer essas coisas por Cristo e pela igreja. Né? Mas a gente precisa ser amigo uns dos outros e encorajarmos as pessoas que nos fazem participantes dos seus próprios dons, irmãos. Na hora de cobrar, a gente tem uma facilidade. Mas quem de nós encoraja o oficial da igreja? É isso que Paulo está dizendo. Ele está escrevendo para a igreja, irmãos. Eu estou simplesmente fazendo o que Paulo fez aqui aos Colossenses. E eu estou dizendo para vocês, irmãos, encorajem o David, que é o nosso diácono. Encorajem os próximos oficiais que virem, presbíteros e diáconos. Encorajem esses homens. Ajudem esses homens, porque o fardo deles é pesado. Eu falei dos atributos administrativos, mas existem atributos espirituais, irmãos. Ajude e encoraje esses irmãos. Por fim, no verso 18, Paulo, então, agora, ele mesmo, saúda a igreja de próprio punho. E ele escreve isso. Ele escreve isso porque circulava e poderia circular cartas falsas. Então, Paulo não era o escritor da carta, ele tinha um secretário. Ele é o autor da carta e o secretário fazia anotação, porque Paulo tinha problema de vista. Tanto é que em outro lugar ele diz, eu assino com letras grandes. Então, ele assinava com o nome para que as pessoas soubessem que ele é realmente o autor do conteúdo da carta. E agora Paulo termina a carta com uma lembrança, ou com uma ordem. Lembrai-vos das minhas algemas. Ele queria que a igreja de Colossos se lembrasse do sofrimento dele. Por quê? Porque Paulo queria ser um coitadinho? Não, irmãos. Paulo queria ensinar que amigos não esquecem do sofrimento uns dos outros. Especialmente quando o sofrimento é visando o crescimento uns dos outros. Ele estava preso para o avanço do evangelho, para o crescimento dos irmãos de Colossos, de Laodiceia, de Hierápolis. E Paulo quer que os colossenses se lembrem dele. Se lembrem e valorizem o evangelho. Sabe por quê? Porque nós desfrutamos de liberdade no evangelho porque outros foram presos, irmãos. Se eles se lembrassem do valor que a transmissão do evangelho teve, que era a prisão de um homem que era apóstolo dos gentios, eles iam valorizar o evangelho de tal modo que iam se proteger dos falsos mestres que estavam rodando a igreja de Colossos. E aí, Paulo se despede desejando graça. Por que ele faz isso, irmãos? E ele faz isso em todas as cartas. Sabe por quê? Porque amigos no evangelho rogam e desejam a graça de Deus derramada sobre os seus amigos. É isso que Paulo faz. Ele quer que esses irmãos participem da graça de Deus e ele roga que a graça seja para eles. Nem mesmo nós, irmãos, devemos nos esquecer das algemas de Paulo. Sabia? Nós não precisamos orar por Paulo, ele está melhor do que a gente, ele está com o Senhor. Tá? Mas nós podemos louvar a Deus por causa das algemas dele. Sabe por quê, irmãos? Porque são exatamente porque Paulo foi preso que essas cartas aqui, Colossenses, Filipenses,
Filemão, 2 Timóteo foram escritas, chamadas cartas da prisão. E é exatamente por isso que a gente pode aprender que em Cristo nossas amizades são suficientemente profundas para compartilharmos as situações uns dos outros, para cooperarmos com o crescimento uns dos outros e para coparticiparmos da graça de Deus dispensada à igreja. Mas Paulo não é o modelo da amizade profunda e verdadeira que nós devemos ter. Cristo é. Nós não podemos esquecer, irmãos, o sofrimento de Cristo, que é aquele que morreu pelos seus amigos. Lá em João está escrito: não há maior amor do que esse, do que os seus amigos dar a vida pelos seus amigos. Do que o amigo dar a vida pelos seus amigos. É isso que é dito lá. O evangelho, irmãos, vem junto com amigos porque ele começou com um amigo, Cristo Jesus. Você entende como não é um apelo dizer que a gente precisa ter amigo. O evangelho tem a ver com amigo, porque o nosso melhor amigo morreu pelos seus amigos. O evangelho tem tudo a ver com a amizade. É por isso, meus queridos, que nós devemos compartilhar prioritariamente com Cristo as nossas situações e circunstâncias. Mas isso não significa que nós não devemos compartilhar com os nossos irmãos, com aqueles que estão na linha de frente com a gente, com aqueles que estão aqui na batalha com a gente, irmãos. Nós precisamos ter amigos para saberem da nossa vida. Nós precisamos ter amigo para que eles paguem o preço e para que a gente pague o preço pelos erros deles. Isso é ser amigo no evangelho. Nós precisamos ter esse tipo de amizade. Ser amigo também implica cooperar para o crescimento uns dos outros. Cristo nos deu os dons, nos capacita a sermos leais e amarmos os nossos irmãos, para que a gente os sirva, meus irmãos. Nós precisamos lutar pelo crescimento dos outros, não só pelo seu. É muito fácil você comprar uma porção de livro e ficar lá na sua casa lendo e crescendo e aprendendo. Não, igreja é mais do que desenvolver a habilidade de conhecer doutrina. Igreja é irmãos e amigos crescendo junto na caminhada e cooperando uns com os outros para o crescimento mútuo. Por fim, irmãos, nós precisamos fazer dos nossos amigos participantes da graça que Deus nos dá. Você pode fazer isso de diversos modos. Se Deus te abençoa financeiramente, você faz os seus amigos participantes disso. Se Deus te abençoa intelectualmente, você faz os seus amigos participantes disso. Se Deus, irmãos, abençoa você em situações que você aprende e cresce, você conta isso para as outras pessoas, para edificá-las e para encorajá-las. Você encoraja os seus oficiais, ajudando eles a crescer, porque eles estão servindo você para que vocês cresçam. Por isso, se você é um cristão e ainda não desenvolveu amizades profundas no evangelho, você precisa ser intencional nisso. Escolha fazer isso. Eu vou sentar com um determinado irmão e vou aprofundar. Eu vou parar de falar coisa superficial com ele. Eu quero falar coisas do meu coração. Meu irmão, eu peco nesta e nessa área e preciso que você ore comigo. Sabe, irmãos, tem um texto que diz assim: se confessarmos as nossas culpas uns aos outros, seremos curados. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados. O texto diz. É uma prática que a gente não faz mais. A gente não senta, a não ser que a gente esteja sem pecado, irmãos. Que sem dúvida é uma ironia. A gente sabe que peca. Com quem que a gente senta e diz assim: meu irmão, eu pequei nisso, ore comigo. Isso mostra que as nossas amizades são superficiais. É necessário um esforço para vencer a nossa cosmovisão individualista. Irmãos, nós somos produtos dessa época. Esse mundo influencia a gente. Esse mundo influencia você a descredibilizar as pessoas que estão do seu lado. Eu sei o que você pensa. Como que eu vou contar do meu pecado para o meu irmão? Vai que ele conta para os outros. Eu sei que é isso que bate e martela na sua cabeça. Eu sei, porque é essa cultura desgraçada que está influenciando a gente ao individualismo. Eu não estou dizendo que vocês devem ser tolos. Escolham homens e mulheres maduras para que você compartilhe os problemas do seu coração. Mas vença essa pressão pós-moderna que nos influencia, irmãos. Seja como for, lembre-se que Cristo já venceu e Ele já conquistou essa realidade para a gente. A gente então precisa vencer essa influência ou precisa vencer a nossa personalidade retraída.
Talvez você tenha uma personalidade retraída. Você não é muito de falar. Meu irmão, você pode falar pouco, mas você vai ter que ter amigos íntimos na igreja. Porque isso tem a ver com o evangelho. Alguns têm a habilidade de gerenciar mais amigos, outros menos. Alguns têm a necessidade, como Paulo, de ter uma vastidão de amigos para cooperar com ele. Outros precisam de 2 ou 3 amigos profundos. Amigos que são amizades profundas. Mas você não pode andar sozinho. Você precisa vencer a sua personalidade retraída ou vencer a influência desse mundo. Irmãos, Cristo é o nosso amigo perfeito. E a gente não deve se esquecer disso. Ele é o nosso perfeito amigo. Mas sabe de um segredo que talvez vocês ainda não tenham percebido? Ele cuida da gente por meio dos nossos amigos imperfeitos. Então, quando os nossos amigos imperfeitos falharem, lembre-se que você tem um bondoso amigo. E esse bondoso amigo pode até ouvir você sobre os amigos que te abandonaram. Mas não despreze os amigos que Deus te deu, porque os amigos que Deus te deu é o modo com que o próprio Cristo cuida como amigo de você. Vamos orar mais uma vez, nós vamos cantar depois o hino 159, Bondoso Amigo. Ó Senhor, nós te louvamos porque Cristo é o nosso perfeito amigo. Te louvamos porque nós também somos amigos falhos, Senhor, e temos amigos falhos. Por isso rogamos que nós olhemos para Cristo Jesus e fixando os nossos olhos nele, nós aprendamos a ser amigos no Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos essas verdades e que nós rompamos com as amizades superficiais e desenvolvamos amizades tão profundas, Senhor, para amigos com os quais nós podemos abrir e rasgar o nosso coração, chorar e rir com eles. Ajuda-nos, Senhor, concede-nos isso por causa da dureza do nosso coração, porque sabemos que isso está ao nosso dispor por causa daquilo que Cristo fez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.